Vocês aí que estão nos assistindo, eu quero desejar uma paz do Senhor. Sejam bem-vindos, que vocês possam compartilhar essa live, que ela possa chegar ao máximo de pessoas possível, que muitas pessoas possam ver e entender que no meio de toda essa turbulência, que no meio de todas essas dificuldades, há um Deus que pode trazer a paz, que há um Deus que pode trazer a esperança para um povo que está precisando. Então, eu gostaria que você que está aí sentado na sua casa, não sei como você está, que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 14, versículo 22. Nós sabemos que Manaus está vivendo um tempo difícil. Não só Manaus, mas o mundo todo. Mas sabemos que um dos auges é aqui na Amazonas. Pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, mas acreditamos que tudo está na vontade e no querer de Deus. As coisas estão voltando ao normal e muitas pessoas, em meio a essa tempestade, perderam a fé, perderam a esperança, entraram em depressão, tiveram ansiedade, pegaram síndrome do pânico e muitas outras coisas. As pessoas perderam a fé e a esperança em meio a essa tempestade. E hoje eu quero tentar fazer você recuperar a sua fé e a sua esperança, mostrando para você na Bíblia que há como vencer e sair vitorioso em meio a essa tempestade. Creio que muitos de vocês já escutaram, já ouviram a história do apóstolo Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus. Não só Pedro, mas como todos os discípulos que estavam no barco. Olha só o que diz em Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia às multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Versículo 27. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E então Jesus respondeu: venha. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Versículo 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena sua fé, disse ele, por que você duvidou? E eu pergunto para você, por que você duvidaste de Deus em meio a todas essas tempestades, em meio a essa turbulência que vem acontecendo? Por que você duvidaste de Deus? Hoje em dia, as pessoas perderam a fé, perderam as esperanças por tudo que está acontecendo. E com esse versículo, com esse capítulo, eu quero fazer você recuperar tudo isso. Que é possível vencer as dificuldades, que é possível vencer a turbulência e os ventos fortes que estão te abalando. A história nos relata de que Jesus estava no monte orando, mas antes do monte, aonde Jesus estava? Ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixinhos, e depois disso, Jesus vai ao monte orar. Mas por que Jesus foi ao monte orar? Porque antes de tudo isso, Jesus soube do profeta João Batista, que tinha sido morto. Então Jesus ficou triste e Jesus foi a orar no monte. Sabe, o que me chamou a atenção no meio de tudo isso, sabe o que foi? Que é necessário, em meio às dificuldades, em meio às tristezas, em meio a tudo de ruim, é necessário a gente permanecer sozinho alguns minutos e orar ao Pai, agradecer ao Pai por tudo que Ele está fazendo. Sabe, às vezes a gente acha que a gente tem que estar com a multidão toda hora. Às vezes a gente acha que tem que estar rodeado das pessoas contando os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas esquecemos que quem deve entender as nossas dificuldades, os nossos problemas de verdade e de fato, é Deus.
sabe? Jesus mostrou no meio disso tudo que nos momentos difíceis, que nos momentos de angústia, a gente tem que buscar ao Pai, que tem que conversar com Ele, que a vida não é só flores. E então Jesus manda os discípulos atravessar o mar, e os discípulos vão. E o que acontece? No meio do caminho que os discípulos vão, o que acontece? Os discípulos encontram grandes ondas e ventos fortes. E ali dentro daquele barco, os discípulos se amedrontam, ficam com medo da morte e do que pode acontecer, sabe? O que me chama mais a atenção nessa história toda, que não era a primeira vez que eles estavam passando por uma turbulência, por uma dificuldade, por ventos fortes. Não, já era a segunda vez. A primeira vez, a Bíblia vai nos relatar, alguns capítulos atrás, que eles passaram por esse mesmo problema. Mas só o que aconteceu? Que Jesus estava dentro do barco. A solução do problema deles estava dentro do barco. E levando para essa segunda vez, eles não estavam vendo a solução do barco. Eles não estavam vendo Jesus no barco, porque Jesus estava no monte orando. Sabe? O que eu entendi com esse trecho, com essa parte da Bíblia, eu entendi que muitas das vezes a solução do nosso problema não está dentro de casa, não está muitas das vezes no nosso lar, não está muitas das vezes a solução do nosso problema ao nosso redor. Às vezes a solução do meu e do seu problema está na igreja, está com Cristo. Sabe? Entenda que você pode ser o pastor que for, mas quando Deus quer usar alguém de fora para curar a tua família, Ele vai usar. Entenda que a solução dos nossos problemas muitas das vezes não está ao nosso redor e não está conosco. É necessário a gente entender que muitas das vezes a solução vai vir de fora. Sabe? Hoje você, cara, entrou numa depressão. A sua família não liga. E hoje você tem que entender que a solução está vindo de fora. Sabe de onde a solução está vindo? Sobre as águas. Assim como Jesus andou sobre as águas quando foi tirar o Pedro, quando ele estava se afogando. E talvez hoje Jesus está testando a sua força, onde você está com medo, aonde você caiu. E Jesus hoje ele quer te recuperar assim como ele recuperou Pedro. E então Pedro acha que é um fantasma e pergunta e pede para que ele andasse sobre as águas. O impressionante é que Deus não ordenou. Ele só falou para Pedro, venha. Só isso. E o que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Mas chegou um momento que Pedro afundou. Mas por que Pedro afundou? Porque ele tirou o foco de Jesus. E é aqui que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar a falar para você. Muitas das vezes a gente se abala com a tempestade porque a gente tira o foco de Jesus. Hoje você entrou numa depressão porque você tirou o foco de Jesus. Hoje o seu filho entrou nas drogas porque ele ou você tiraram o foco de Jesus. Quer recuperar seu filho das drogas? Quer recuperar seu casamento? O foco é Jesus. Se você continuar persistindo no foco, seguir na direção de Jesus, cara, eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história e você vai voltar a viver o que você tem que viver para Ele, sabe? Pedro teve a coragem e Jesus falou, venha. Pedro foi. Alguns momentos Pedro andou, mas outro, ele afogou. Talvez você estava no caminho de Deus. Talvez você estava seguindo a Cristo, mas você largou, mas você deixou. E hoje, Jesus está estendendo a mão para você. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te livrar dessa tempestade. Ele quer te livrar dessas ondas que estão te abalando. Mas Rafael, a minha onda é totalmente diferente. Não é meu filho, não é minha família, é no meu trabalho. Ei, Jesus está andando sobre as águas e indo em direção do seu trabalho e vai fazer o mover. Cara, se você hoje
no meio da tempestade, no meio dessa dificuldade, não conseguiu emprego, eu tenho certeza que no meio dessa tempestade, no meio dessa turbulência, é possível. Sabe por que é possível? Porque existe um Deus que pode fazer isso por você. Existe um Deus que pode mudar a tua história. Existe um Deus que faz milagre. Sabe, o seu problema, talvez a tua tempestade, a turbulência, seja teu filho ou algum parente teu que está dentro do hospital. Talvez o médico disse que ele não vai passar de 3 meses, que ele irá morrer. Mas deixa eu te falar, Jesus está indo em sua direção. Ele está entrando no hospital e vai fazer um mover na vida da sua família. Se essa for a tua tempestade, Ele vai acalmar. Entenda uma coisa, no momento que Pedro pede para andar sobre as águas, sabe o que me chamou mais atenção? Jesus não pediu para o vento parar, não pediu para as ondas abaixarem, não. Continuou o vento forte, continuou a onda grande. Sabe o que me chama a atenção? Que às vezes é necessário, cara, você passar pela dificuldade, pelo problema, com as turbulências e com os ventos fortes, para você dar valor no que Deus vai te dar. Porque eu tenho certeza que se Deus te desse de mão beijada, você não daria valor e voltava para o mundo de novo, largava Cristo e saía da presença de Deus. Às vezes é necessário para a gente dar valor e entender que temos que passar pela turbulência, que temos que passar pelo vento forte, para lá no final a gente obter a vitória. Sabe o que é mais impressionante? Que no meio de tudo isso, no final, a vitória é certa. Sabe, eu quero te falar, cara, que os teus sonhos, tenho certeza, e você sabe, que eles não param num leito de hospital. Que os teus sonhos, eles não param no mundo da droga. Eu tenho certeza que os teus sonhos vão muito mais além do que isso. A tempestade hoje para você, jovem, tem sido as drogas, tem sido a prostituição, mas é possível vencer. Jesus está indo em sua direção, e Jesus hoje manda dizer para você, Ele está indo em sua direção. Só faça uma coisa, não olhe para a esquerda, nem olhe para a direita, siga firme, que você vai encontrar Jesus no meio do caminho. Tá vendo aquela luz no fim do túnel? É Jesus indo em sua direção. Sabe, em tudo isso que está acontecendo em Manaus, no mundo todo, você está com medo de passar fome, de passar necessidade. Mas olha o que a Bíblia nos relata. A Bíblia fala que nem o justo mendigará o pão. Cara, se você está com Cristo, se você está com Deus, você não vai passar nenhuma necessidade. Isso significa, cara, se hoje está faltando alimento, Deus vai providenciar. Deixa eu te falar, você está com medo de alguma coisa, as pessoas te ameaçaram de morte, as pessoas estão atrás de ti, as pessoas disseram que você não vai ser o ninguém, as pessoas estão te apredejando. Olha o que a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E hoje, cara, você não vai ser atingido, porque o Deus Todo-Poderoso está andando sobre as águas em tua direção. Mas não tire o foco de Jesus, porque Jesus é a solução para o teu problema. Às vezes você acha que a solução para o teu problema está no irmão que está do lado, que a solução do teu problema é aquela pessoa que está muito longe, que você quer chamar ela para fazer algo. A tua solução, às vezes você acha que está no médico. Não, a tua solução está em Deus.